Um sol abrasador arde sobre a paisagem árabe. O verão é a estação mais desafiadora para os animais suportarem. As migrações aladas permitem que alguns escapem das altas temperaturas. Aqueles que ficam precisam vencer o calor. Dos maiores raptores aos menores pilotos. Estes são os mestres aéreos da Arábia. Arábia ao extremo. Mestres aéreos. Uma ave de rapina voa sobre a paisagem árida da Arábia. Um abutre do Egito, à procura de comida. Com uma envergadura de até 170 centímetros, é um dos mestres aéreos mais majestosos e ameaçados da Arábia. As penas do corpo branco do abutre contrastam fortemente com as penas de voo escuras, criando uma silhueta dramática contra o céu. Este caçador puramente visual pode viajar até 80 quilômetros por dia no calor escaldante. No verão, as temperaturas aqui podem exceder os 50 graus Celsius. Abutres circulando apontam para a possibilidade de carniça no chão. O afloramento rochoso é um bom ponto de observação para examinar a cena abaixo. A morte nunca está longe nesta terra desolada. Mas a perda de um animal é o ganho de um necrófago. Mais de 700 espécies de aves são encontradas na Península Arábica. A região é um centro de trânsito para milhares de aves que se deslocam entre as áreas de alimentação e reprodução na Europa, África e Ásia. Estima-se que 3 bilhões de aves migratórias cruzem a Arábia todos os anos. Muitas aves de rapina saem para áreas mais frias antes que o calor escaldante do verão se estabeleça. Mas uma população residente de abutres egípcios permanece durante todo o ano. Esta mistura de adultos e jovens mais escuros vem de longo trajeto. Uma cabra azarada oferece um banquete de boas-vindas. Apesar de pegar algumas presas vivas, a carniça é a maior parte da dieta do abutre. O recém-chegado examina a cena de cima. A etiqueta do urubu exige que os recém-chegados e os jovens de penas escuras esperem sua vez. De perto, o abutre egípcio é uma ave de aparência curiosa.
Suas penas brancas e seu característico rosto amarelo sem penas o diferenciam de outros abutres. O branco ajuda a refletir o sol, permitindo que a ave se mantenha refrescada no calor da Arábia. A pele nua no rosto também pode ajudar a controlar a temperatura do corpo. Ao contrário de outros abutres que têm o pescoço descoberto, o egípcio tem um punhado de penas que permanecem limpas enquanto se alimenta. Os abutres são os principais recicladores da natureza. Eles fornecem um serviço vital na remoção de resíduos orgânicos, limpando carcaças potencialmente causadoras de doenças. Acima do banquete, mais abutres famintos chegam. Bater asas é um trabalho árduo para um pássaro que pesa até 2,2 quilos. Assim como outras aves de rapina, o abutre usa colunas ascendentes de ar quente, chamadas de térmicas, para permanecer no ar por mais tempo. Ele usa sua cauda em forma de cunha para se guiar em círculos, para permanecer dentro das colunas de ar quente e maximizar a elevação, o que permite que voe grandes alturas. Isso aumenta suas chances de identificar presas ou outros abutres que já encontraram. Para as aves associadas à água doce, o deserto pode parecer um lugar improvável para estabelecer residência. Mas um dos mestres aéreos mais extravagantes da Arábia fez exatamente isso. Mais de 2.000 flamingos encontraram seu lar em uma planície de sal inundada nos arredores industriais da cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Lagos administrados pelo homem, como esses de Al-Watba Wetlands, fornecem uma rara salvação para as aves residentes e migrantes da Arábia. Como os abutres, esses flamingos maiores suportam o calor excessivo do verão e permanecem o ano todo. Uma vez no ar, flamingos são aviadores fortes, mas decolar requer mais esforço. Essas aves de 3 quilos devem correr enquanto batem as asas para levantar voo. Uma vez em cima, elas são graciosas, esticando seus longos pescoços e longas pernas em uma linha reta, medindo até 1,5 metros. De ponta a ponta, eles são quase tão largos quanto longos. O seu bater de asas, intercalado com planagens, os mantém no ar por longas distâncias. Flamingos foram registrados voando até 600 quilômetros por noite. E como outros viajantes do grupo, conservam sua energia voando em ordem, otimizando o uso de uma corrente de ar. Quando chegam à Terra,
essas graciosas aves planam. Depois, correm alguns passos enquanto pousam. Em 1998, essa população notável foi a primeira a se reproduzir na Península Arábica após uma ausência de mais de 70 anos. A cada ano, os pais constroem seus ninhos de barro em ilhas remotas no meio do lago, longe de predadores de ovos, como raposas ou lagartos monitores. Os flamingos compartilham esse pantanal vital com várias outras aves pernaltas, incluindo o vencedor do título, a ave de pernas mais longas do mundo em relação ao tamanho do corpo. A perna longa. Suas pernas vermelhas, características, compõem 60% de sua altura e permitem que se desloque para áreas de alimentação onde as aves de pernas menores não podem ir. Pernalongas também se reproduzem ao redor do lago no verão. Jovens e adultos cinzas claros caminham em busca de insetos aquáticos ou minúsculos crustáceos, que eles principalmente bicam na superfície ou perto dela. Este pântano raro é vital para as aves da Arábia. 460 espécies são encontradas nos Emirados Árabes. Mais da metade foram registradas aqui em Al-Watba. As ilhas da Península Arábica são um santuário para muitas outras aves que nidificam. Durante o verão, aquelas que passam a maior parte da sua vida no mar vêm à terra para procriar. Como estas andorinhas do Mar de Freio, que encontraram uma propriedade perfeita para formar um ninho, mas não é o seu ninho. Essa espaçosa cesta de galhos pertence a uma ave muito maior. Acima delas, uma águia pescadora se empoleira numa torre de telecomunicações. A águia gosta de um ponto alto para caçar. As árvores são escassas, então elas aproveitam ao máximo as estruturas feitas pelo homem. Onde o número de águias pescadoras está diminuindo, plataformas foram erguidas para encorajar essas magníficas aves a se aninharem mais uma vez. Este adolescente é jovem demais para se reproduzir. Está apenas começando na vida. Com sorte, seus pais voltarão ao ninho no final do ano. Aqui, as andorinhas usam os ninhos da águia simplesmente como um posto de vigia, ou para pegar uma brisa. Elas preferem se aninhar entre a vegetação escassa ou em pequenos buracos no chão. O 30-réis grande de topete, com suas cristas negras e grandes bicos amarelos, se juntam em uma demonstração de solidariedade reprodutiva enquanto incubam seus ovos. Mesmo na sombra, o solo pode atingir temperaturas de quase 40 graus. Este pai tenta resfriar o seu precioso ovo, permanecendo em pé e expondo-o à brisa do mar.
Nas proximidades, uma briga começa entre os vizinhos. Duas gaivotas fuliginosas, machos, estão presas em uma amarga disputa territorial. Uma fêmea incubadora assiste. As gaivotas são monogâmicas, mas a rivalidade sobre o território pode ser brutal. Finalmente, um dos machos admite a derrota. Esta fêmea se refresca abrindo seu bico. Ao contrário dos seres humanos, os pássaros não têm glândulas sudoríparas para transpirar. Então, essa abertura permite que ela e seus vizinhos percam o calor do corpo do seu sistema respiratório. É o equivalente aviário da respiração ofegante e evita o superaquecimento das aves. As áreas costeiras arenosas fornecem um habitat inestimável para uma ave costeira bastante incomum. Estas são as tarambolas caranguejo. Apesar de seu nome, elas não são uma verdadeira tarambola, uma das maiores famílias de aves pernaltas. As tarambolas caranguejo não têm parentes vivos. Em termos evolucionários, elas são únicas. Estima-se que existam 4.000 casais reprodutores na Arábia. A costa norte dos Emirados Árabes abriga duas grandes colônias. Uma terceira fica mais ao sul, em Omã, na ilha de Shagaf, perto de Mazirah. No verão, as ilhas sentem a força total dos ventos de monção indianos, que chegam ao mar da Arábia. Em julho, a maior parte dos filhotes deste ano já voou. Alguns jovens cinza claro permanecem entre os adultos. Com a procriação por mais um ano, muitos membros da colônia se dispersam para um bocado de áreas de alimentação de outros lugares ao longo da costa de Omã. Para aqueles que permanecem, o litoral oferece amplas chances de se alimentar. Há uma razão pela qual é chamada de tarambola caranguejo. Seu bico especializado é mais espesso do que de outras aves pernaltas, para que possa perfurar presas de casca dura. Mais para o interior, na ilha de Mazirah, o banquete de cabra está em andamento. Bicos fortes e afiados são uma das características que definem um raptor. Juntamente com visão aguçada e garras poderosas, o abutre do Egito está bem equipado para encontrar e desmembrar uma grande presa. Seu bico longo e estreito, com uma ponta curva, é perfeito para remover todos os pedaços de carne dos ossos.
Existem 23 espécies de abutres no mundo. O egípcio é um dos mais ameaçados. Oman é uma fortaleza para esse curioso necrófago. E esta ilha é o segundo local de reprodução mais denso do mundo. Estima-se que até 80 pares se aninhem aqui. A etiqueta do abutre dita um estrito código de conduta gastronômica. Grandes adultos brancos com bicos mais fortes estão no topo da hierarquia. Subadultos castanhos mais claros são os próximos. Os jovens castanhos escuros devem esperar a sua vez. Parece que esse jovem determinado não recebeu o memorando. As aves mais velhas atacam a carcaça com aparente calma. Ocasionalmente, os ânimos se inflamam com os principais cortes. O roubo é abundante. Mas pelo menos hoje, a retaliação é rara. Enquanto os abutres limpam os restos, agora dispersos, os jovens se arriscam. Um deles enxerga uma oportunidade, mas o adulto é mais rápido. Outro jovem é mais ousado e assegura seu prêmio com o pé. Desafiar um adulto para um cabo de guerra exige coragem. Corvos necrófagos encobrem os abutres, mas parecem saber que não se devem enfrentar um raptor faminto. Aqueles que tiveram o suficiente aproveitam um fluxo de água para ajudar a refeição a descer. Como a maioria das aves de rapina, o urubu tem um papo, uma grande bolsa de garganta, onde pode guardar comida extra para mais tarde. Uma adaptação útil para um estilo de vida que oscila entre abundância ou fome. Mais ao sul, milhares de aves marinhas voam baixo e em ordem sobre o Mar da Arábia. Filas de corvos marinhos estão a caminho do descanso após um dia agitado de pesca. Como os flamingos, o voo organizado economiza uma energia vital. Aves na frente criam um rastro de turbulência. Isso pode dar aos pássaros um pouco mais de sustentação, o que significa que eles não têm que bater tanto as asas para manter o voo. Os corvos marinhos pulam uns sobre os outros, se revezando para se beneficiarem. Esses são os corvos marinhos arábicos, uma espécie ameaçada encontrada apenas na Arábia. Eles vivem exclusivamente nas costas nordeste e sul e nidificam em apenas 13 colônias conhecidas no mundo.
As aves são altamente gregárias e se reúnem em enormes bandos, às vezes em dezenas de milhares. Com a chegada do final da tarde, elas se reúnem em grandes jangadas. Aqui, elas esperam até um pouco antes do anoitecer, quando vão para a terra se refugiar nas falésias costeiras. Longe da brisa do mar, os pássaros precisam encontrar outras maneiras de se refrescar. Grandes cormorões, primos dos endêmicos corvos marinhos arábicos, são encontrados principalmente no interior. Estes dois tremem suas gargantas para aumentar a perda de calor por evaporação, uma ação conhecida como flutuação gular. A maioria das aves, se não todas, faz isso para reduzir o estresse gerado pelo calor. A outra estratégia principal que as aves empregam para controlar a temperatura corporal é abrindo as asas. Este martim pescador de cabeça cinza inclina suas asas estendidas para baixo, permitindo que o ar circule em torno de seu corpo e através de suas penas. Mas nada vence o calor melhor do que um mergulho refrescante na água. Um par de pássaros tecelões mergulha numa tarde quente. Eles não são os únicos banhistas nesta piscina. Um estorninho abaixa a cabeça, agita as asas e sacode as penas da cauda para distribuir a refrescante água através de sua plumagem. Um rouxinol encharca suas penas. Então, repete este ritual de banho. Insetos alados disparam em torno dos banhistas comunais. As libélulas estão entre os acrobatas aéreos mais habilidosos do mundo. Músculos de voo grandes e fortes e batidas de asas ultra rápidas permitem que elas pairem como helicópteros. As asas dianteiras e traseiras se movem separadamente, o que garante à libélula um controle de voo excepcional. Elas podem girar 180 graus em 1/10 de segundo. Brilhantes zigópteros azuis deslizam sobre a superfície da água. Ao descansar, eles dobram as asas sobre o abdômen, em contraste com a libélula que mantém as asas horizontalmente.
à medida que a luz do sol começa a sumir sobre as pedras rochosas do deserto. O primeiro entre os mestres aéreos noturnos emerge do seu abrigo diurno. O mocho galego. Com pouco mais de 20 centímetros de altura e pesando cerca de 180 gramas, este residente faz jus ao seu nome diminuto. Ele não está sozinho. Sua parceira espera entre as rochas sob a sua casa de pedra, enquanto se preparam para uma caçada noturna. O mocho galego é uma das 10 espécies de coruja encontradas na Arábia. Seu estilo de vida noturno permite que eles permaneçam o ano todo, uma vez que se tornam ativos somente na parte mais fria do dia. Uma árvore sem folhas do deserto fornece um posto de observação decente para examinar seu território. Mas talvez não seja alto o suficiente. Montanhas costeiras fornecem um refúgio diurno para outro caçador noturno. O único mamífero capaz de voar. Morcegos. Esses morcegos de rabo de rato ficam escondidos durante o dia. Medindo apenas 12 centímetros, metade do comprimento total do morcego é composto de uma cauda fina, parecida como a de um rato. E é assim que ele recebe esse nome. Garras minúsculas permitem que eles se agarrem às paredes da caverna, enquanto também esperam a escuridão chegar. As colônias compreendem até 100 indivíduos. Grupos pequenos se aglomeram em cavidades e fendas da rocha. Pouco antes de anoitecer, os morcegos começam a ficar inquietos enquanto se preparam para caçar e voar. Como a maioria dos morcegos, o rabo de rato usa ecolocalização para navegar e detectar presas. Este sonar biológico permite que eles vejam usando apenas som. Na decolagem, o morcego emite um gorjeio de alta frequência através de suas narinas. O tempo que leva para o som voltar diz ao morcego a que distância está um objeto. Dentro da caverna, isso permite ao morcego determinar onde estão as paredes e quaisquer obstáculos. Ao contrário do ditado comum, os morcegos não são cegos. A visão deles é quase tão boa quanto a nossa. Mas o uso da ecolocalização permite que caçem na completa escuridão. Quando a noite chega, as buscas aéreas começam. Os morcegos rabo de rato procuram poças de água. Primeiro para saciar a sede e depois para pegar insetos enquanto voam. Temperaturas noturnas mais baixas ajudam a dissipar o calor gerado pelos músculos em voo. Quando o amanhecer se aproxima, os morcegos retornam ao seu lugar. Aterrissar de costas e de cabeça para baixo parece fácil, mas requer habilidade acrobática.
Para se virar, o morcego puxa uma asa para perto do corpo e estende a outra. Essa mudança de peso cria inércia, ou resistência à mudança de movimento, forçando o morcego a dar cambalhotas e aterrissar de cabeça para baixo. O mocho galego também volta para o poleiro nas primeiras horas do novo dia. Em setembro, o verão começa a perder a força na paisagem árabe. O primeiro entre os migrantes do inverno chega da Europa e da Ásia. O maçarico é um dos primeiros pássaros. O final do mês sinaliza o retorno de um dos primeiros raptores migratórios. Um faminto tartaranhão ruivo dos pauís cruza silenciosamente sobre uma lagoa. Com uma envergadura de mais de 1,3 metros, é a maior espécie de tartaranhão do mundo. A água abaixo oferece como presas muitas aves aquáticas pequenas. Entre as mais altas das possíveis vítimas do tartaranhão, os flamingos andam elegantemente através das águas rasas em busca de comida. Eles usam os pés para agitar a lama, perturbando suas presas em miniatura. Os flamingos se alimentam de cabeça para baixo, filtrando pequenos invertebrados através de seus grandes e característicos bicos. Incomum nas aves, a mandíbula inferior é mais espessa e mais forte do que a superior. Quando de cabeça para baixo, claro, isso permite que o flamingo mova a mandíbula superior mais leve com maior facilidade, pois filtra sua comida por fileiras de pratos. Flamingos não são as únicas aves que são filtradoras aqui. O pato trombeteiro peneira sua comida através de projeções em forma de pente na borda do seu bico largo, semelhante a uma pá, que dá nome ao pato. Essa adaptação inteligente permite que a ave remova plâncton, matéria vegetal e pequenos crustáceos da superfície da água. Os patos são migratórios, vindo de seus terrenos reprodutórios na Europa e na Ásia, para se alimentar do inverno mais quente da Arábia. Alguns dos residentes permanentes da lagoa são equipados com bicos para a caça de precisão. Uma garça está à procura de peixes. Ela também usa os pés para movimentar a presa. O tartaranhão ruivo dos pauís continua sua busca por comida.
Um grande pato trombeteiro pode ser muito grande. Mas um pato menor seria uma boa refeição. Quando o predador plana para baixo, seus olhos atentos percebem um alvo em potencial se afastando da segurança de um grupo. O tartareão está nele. O pato mergulha para a segurança. O tartaranhão não pode pegá-lo na água, mas está preparado para esperar seu alvo ressurgir. A palavra arrier vem do verbo inglês antigo harry, que significa assediar persistentemente. Este arrier, ou tartaranhão, está fazendo jus ao seu nome. Cada vez que o pato sobe para respirar, seu atormentador está esperando. Esta é uma batalha de resistência. Quanto tempo o pato pode prender a respiração versus quanto tempo o tartaranhão pode assediar? Para o tartaranhão manter a posição acima do alvo, é preciso força e esforço. No final, o pato é muito rápido. O tartaranhão desiste. Pegar algo para comer não pode ser tão difícil. As aves de rapina estão cada vez mais sendo atraídas para as áreas urbanas da Arábia, onde esses pântanos artificiais e lixões oferecem maiores oportunidades de alimentação. Em outubro, as águias se tornam uma visão cada vez mais comum, pois também chegam para o inverno. Esta águia manchada é uma das 10 espécies encontradas na Arábia. Seus olhos afiados são capazes de localizar presas de até 90 metros de distância. Na praia, os habibes parecem despreocupados com o predador no meio deles. Como a maioria dos caçadores aéreos, a águia de garras afiadas representa pouco perigo no chão. Outra empoleirada no alto de uma árvore é uma questão diferente. Um habibe nervoso circula na tentativa de persegui-lo, mas a águia permanece imóvel. Como o tartaranhão ruivo dos pauís, essa águia manchada caça aves aquáticas e pequenos mamíferos. Mas também tem o gosto dos necrófagos para a carniça. Os jovens abutres egípcios, como os que nasceram aqui em Omã, levam cerca de 4 anos para se tornarem adultos. Os patinhos feios podem nunca se tornar cisnes bonitos, mas a transformação desse jovem para sua plumagem adulta mais leve já está bem encaminhada. Abutres egípcios de criadouros mais ao norte também estão chegando para o inverno. As populações da Ásia Central e do sul da Europa estão em declínio drástico, pois as aves são vítimas de envenenamentos, caça e de cabos de eletricidade.
Omã é um dos poucos lugares do mundo em que os números parecem estáveis. É possível que a população residente desse raptor em perigo esteja até mesmo aumentando. Mais ao norte, nos Emirados Árabes, as aves pernaltas estão se instalando nos meses de inverno. Impermeabilizar suas penas é uma parte importante do ritual diário do flamingo. Eles usam seus bicos para distribuir o óleo de uma glândula na base de suas caudas através de sua plumagem. Os flamingos passam 15 a 30% do dia se alisando, até 3 vezes mais que a maioria das aves aquáticas. Os números de residentes em Al-Atba aumentam com a migração de flamingos. Alguns podem ter voado mais de 4.000 quilômetros ao sul para estar aqui. A população pode dobrar durante o inverno. Mais de 4.000 flamingos foram registrados nesse Pantanal vital. Na primavera, muitos dos mestres aéreos da Arábia partirão mais uma vez. Os migrantes podem ir, mas as aves residentes, insetos e até um mamífero voador sofrerão mais uma vez com as temperaturas abrasadoras do verão no inferno arábico.